Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa mais uma aula, né, do nosso curso de banco de dados. E na última aula a gente viu a criação, né, de duas tabelinhas, os seus campos, né, com tipo de dado, né, int, varchar, char, date, né, restrições, né, que não podem ser nulos, né, essa questão do autoincremento. Vimos também restrição de domínio, né, que é esse check aqui, que é como se fosse uma checagem, e agora a gente vai fazer alguns testes. Bom, daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes de criação, tá? Bom, então a gente começou a ver o comando create, né? Create database, create table, use, que é para selecionar o banco de dados, e agora a gente vai ver um comandinho perigoso, né, para mexer com o banco de dados, que é o comando drop, tá? Drop table, no caso, né? E aí a gente coloca o nome da tabela, por exemplo, funcionário ou departamento, né? Olha só o que acontece com a nossa tabelinha departamento. Ó, uma query executada, um sucesso, né? Com sucesso. Então, se a gente dar o refresh aqui, ela sumiu daqui, tá? Então, muito cuidado com esse comando, né? Porque o que tiver dentro da tabela já era, perde tudo, as informações. Então, vamos fazer a criação aqui de novo da departamento, né? E agora, a gente vai, sobre o comando drop, né? É isso, tá? É isso. Se a gente fizer, lógico, né? A gente pode usar, por exemplo, o drop database, né? E colocar o nome do banco aqui. Aqui, tá? Aí deleta o banco de dados todinho. E isso é muito perigoso. Então, fica aí para vocês a dica para vocês não fazerem de qualquer forma esse comando. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar isso aqui, abrir uma nova guiazinha, né? Ó, New Query Editor, tá? E trabalhar esses comandos aqui do lado de cá, ok? Eu vou deixar aqui sem o ponto e vírgula para não correr o risco de fazer a deleção de algum dessas tabelinhas, né? Bom, então criamos a departamento e a funcionário, né? Agora o que está faltando a gente fazer? Está faltando a gente fazer a chave estrangeira da funcionário que vai se ligar, né, se relacionar com a tabelinha departamento, ok? Então vamos fazer isso agora? Ó, como é que a gente faz? Primary key, então, a sintaxe é assim, né? Dentro de um parêntese você indica a coluna que você criou, né? Aqui, né? Para fazer a chave estrangeira, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o comando foreign key, tá? Indicar qual coluna que vai se tornar a chave estrangeira, referências, né? A tabela pi, ou seja, a tabela que a gente vai indicar como a tabela pi, e a coluna lá da tabela pi, né? Então o que a gente vai fazer? Ó, vou voltar lá no SQL, tá aqui. Vou pegar o nosso comandinho aqui de create table funcionário e vou recriar ela, dessa vez com a chave estrangeira, ok? Então, eu vou dar um drop, só para vocês entenderem, na tabela funcionário, para criar ela de novo, tá? Para criar ela de novo. Então, aqui deu sucesso, e aqui embaixo eu vou fazer a criação da minha tabela funcionário, só que dessa vez com a minha chave estrangeira, tá? Então, o que a gente adiciona aqui? Foreign, cadê? Foreign key,
foreign key, tá? Quem que eu vou indicar aqui, então? O nome da coluna. Quem que é a coluna? Que vai ser a chave estrangeira. ID DF, tá? Aqui, quem que eu indico? Referências. Quem? A tabela pai. Quem que é a tabela pai? Departamento, tá? E a coluna, que é a responsável lá, né? A chave primária. Quem que é? ID D, né? Que é a coluna da coluna departamento, ok? Então, isso aqui deve ser o suficiente para a gente fazer... Deixa eu ver se tem uma vírgula aqui. Eu acho que sim. Suficiente para a gente fazer a ligação, né, o relacionamento entre as duas. Vamos ver se funciona? Então, vamos rodar esse comando create table, tá? Um erro, não rodou o comando. Vamos ver o que que é. Referência da coluna IDD com IDD. Tipos incompatíveis. Olha só, tipos incompatíveis. Então, se aqui no departamento a gente tem um tipo inteiro, lá no ID, né? Aqui a gente vai ter que colocar o tipo inteiro também, tá? Também. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Vamos rodar o comando de novo, para ver se vai rodar? Ó, agora sim deu uma query executada com sucesso, ok? Então quer dizer que a nossa tabelinha funcionário já está com a IDDF como chave estrangeira, tá? Como chave estrangeira lá no departamento. Então as duas estão ligadas. Agora, pessoal, deixa eu ver aqui na literatura o que está faltando para a gente fazer sobre o comando create table. A gente pode, por exemplo, usar o comando alter, tá? Para fazer a inserção de uma nova coluna. Né? Estava pensando aqui, a gente pode, por exemplo, adicionar uma coluna de nome salário, tá? Salário da pessoa, né? Do funcionário. Então vamos fazer isso. Deixa eu ver se tem o comando aqui. Detalhe, pessoal, ó. Constraints são regras agregadas a colunas ou tabelas. Assim, pode-se definir como obrigatório o preenchimento de uma coluna, que foi o caso do nosso not null, tá? Que não pode ser nulo, que tem um valor padrão, né? Quando uma linha for incluída na tabela ou quando aceitar apenas alguns valores preenchidos. Essa aqui foi aquela questão da restrição de domínio, tá? E a questão do default foi aqui, ó, por exemplo... Aqui, por exemplo, ó, o campo CPF, né? Ela indicou que foi do tipo unique, né? E esse unique significa que ele é único, tá? Ele tem uma entrada única na tabela. Ninguém, pelo menos aqui assim no Brasil, tem um CPF, né, um cadastro de pessoa física igual ao do outro. Então é interessante a gente fazer essa restrição aqui, né? Criar mais esse campinho com essa restrição unique, tá? Então a gente vai fazer isso também. Então vamos ver aqui. Olha, a questão do uso da palavra-chave constraint, né? A gente pode inserir lá como a gente fez, né? Primary key, ou então dessa forma aqui, né? Constraint, ou seja, restrição, aluno PK, ou seja, no nosso caso ia ser o ID underline F, é uma primary key da tabela, deixa eu ver, não, constraint, o nome da tabela, né? Que é a nossa tabela, ela se chama funcionário, né? Primary key dessa tabela seria o ID F, tá? A gente poderia fazer assim, constraint, né? Usar essa questão aqui. Deixa eu ver aqui para baixo se tem mais alguma questão para a gente indicar, né? Ó, então aqui definição de um domínio, né? Foi o que a gente aplicou lá nos campinhos do sexo. Aqui a gente vai criar essa tabela como unique, tá?
A gente pode criar ou não, né, um status, vamos criar uma coluninha de status, como se a pessoa fosse assim, por exemplo, ela acabou de entrar numa empresa, né, então o status dela teria que ser ativo, né? E algumas pessoas, por exemplo, foi demitido, aí troca o status lá para inativo ou demitido, tá? Então a gente pode usar essa questão do default também, tá? Nome, not null, beleza. Vamos lá então. Vamos criar. A gente pode fazer o comandinho de adicionar uma coluna, ou a gente pode dropar essa tabela, né, e fazer de novo. Acho que assim é mais fácil. Depois a gente estuda o comando alter, né, para a gente fazer com mais calma e tudo mais. Então vamos rodar esse comando de dropar a tabela, né, sucesso, né, e adicionar as coluninhas aqui. Então nós vamos adicionar a coluna, por exemplo, CPF, CPF F, né? Aqui a gente pode usar um varchar, por exemplo, ou a gente pode pôr numérico, né? Mas vamos usar um varchar. Então o CPF é assim, os números. 123.123.123 tracinho 00, por exemplo. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 campos. Então a gente coloca um varchar de 14. Aliás, a gente pode usar o char porque isso nunca vai variar, né? Esse formato aqui não vai variar, tá? E aí o que a gente faz? Já que ele é um CPF do tipo char de 14, a gente coloca que ele é unique, né? Dizendo que ele é único. Então essa restrição aqui vai impedir que ele seja cadastrado mais de uma vez, ok? Aí aqui embaixo a gente vai colocar um campinho que a gente vai chamar, eu costumo deixar a chave estrangeira como a última coluna aqui, tá? Então, por prática minha mesmo, a gente vai deixar aqui uma coluninha situação, tá? Situação F, do tipo, a gente pode colocar char também, de um caractere. E aí a gente pode colocar um valor default. O default dele pode ser, por exemplo, ativo, tá? Ativo, como A, ok? Como A. E a gente pode também fazer a restrição de domínio para cá, né? Vamos ver se dá certo fazer isso? Indicando o seguinte, ó. Olha, você vai olhar o campinho situação. Se ele é ativo, né, que é o default, ou se ele é inativo, né, ou suspenso, alguma coisa assim, que seria o S, né? Mas vamos deixar o I aqui de inativo. Então aqui vai ser situação, né, na hora da entrada lá. O que mais que a gente ficou de definir? Deixa eu ver. CPF. A gente pode pôr do tipo inteiro, né? Só números, por exemplo. Mas pode ser char também. Bom, enfim, vamos deixar char, né? Vamos deixar char e deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que a gente pode agregar na nossa query de criação. Vamos ver. Acho que não, hein? Ah, tá. A coluna salário, né? Do tipo decimal. Decimal. Então vamos lá. Situação, vamos colocar aqui depois do sexo. Gente, lembrando que isso aqui é só porque a gente está criando, né? A gente não está se baseando aqui no modelo físico, né? Exatamente, um modelo pensado. Então vamos colocar uma coluna aqui salário, né? Salário F do tipo decimal. E a gente quer, por exemplo, expressar que uma pessoa ganhe aí o maior salário de uma empresa, por exemplo, até 100 mil reais, né? 100 mil reais são quantas casas decimais? Contando com a vírgula, né? Duas casas decimais após a vírgula. Então, no 100 mil a gente tem 6 dígitos mais 2, né?
Então dá 8. Então 8 vai ser o total e casas depois da vírgula, 2, né? Decimal, ele não pode ser nulo também, tá? Aqui no char, ele não pode ser nulo, tá? Not null. Então, vejam só, aqui no situação ele tem o default A, ele tem que ele não pode ser nulo e ele tem que ser checado. Olha só, 3 restrições aqui nesse campinho situação. Vamos rodar para ver se funciona, porque confesso que é a primeira vez que eu estou fazendo essa restrição tão longa aqui. Pode ser que dê errado, né? Então vamos rodar aqui a nossa query. Um erro. Vamos ver o que está errado aqui. Nome varchar e tal, sintaxe, situação F, A ou default A, certo? Então, deixa eu ver se o default é assim, né? Vamos ver default. Vamos ver default, cadê? Não estou vendo. Vamos ver aqui se o default é daquele jeito que a gente coloca. Ah, tá, não tem o parêntesezinho. Então vamos colocar só assim, né? Sem o parêntese. E vamos rodar esse comando para ver se ela cria a tabela. Também não tem isso, então a gente vai tirar esse not null. Ou então, pessoal, a gente coloca assim, ó. Esse default aqui, eu tenho a impressão que ele é lá no finalzinho. Lá no finalzinho, ó. Depois da restrição de checagem, ele vem com um valor um valor padrão, né? Vamos ver, também não é. Então vamos tirar esse not null aqui. Vamos rodar. Aqui está sendo na base da tentativa e erro, não é. Então vamos tirar essa restrição. Vamos deixar o not null, né? E vamos deixar o valor default A. Agora sim eu acho que vai rodar, hein? Também não. Que coisa, hein? Um erro. Você checa a sintaxe no manual. Vamos ver aqui sem o not null. Também não. Então, o problema é esse default aqui, hein? Não sei por que ele está fazendo isso. Não sei, sinceramente. Então, situação não quer dar certo. Default matriculado. Default matriculado. Bom, não sei dizer por que essa coluninha não quer dar certo, mas a gente acha. A gente encontra. Depois eu vou ensinar para vocês, ó, nós vamos tirar essa questão do default, né, e vamos deixar só com a checagem do se é ativo ou inativo. E depois a gente faz a definição disso em outro lugar. E eu vou mostrar para vocês onde é, not null, tá? Então por enquanto vai ficar assim. Vamos rodar a... Gente, mas... check situacal F, né? Vamos ver aqui, upper A, certo. Aqui era para dar certo de criar, né? Mas, sintaxe e tal... Bom, engraçado que aqui em cima deu certo, né? Not null, check, alguma coisa...
Bom, vamos copiar, né? Tem coisa, pessoal, que a gente passa batido mesmo, tá? Então a gente sempre tem que voltar, revisar. Não tem, não tem como. Ah, não acredito que é isso. Pelo amor de Deus. Olha só, o que está faltando aqui, gente? Uma mísera vírgula, né? Uma mísera vírgula. Então pode ser que dê certo, hein? Agora o default nosso. Então, default A. Ok? Então vamos rodar para ver se vai? Não, ainda está com erro. Então vamos tirar isso aqui. Ah, tá, é porque já tem o sexo, né? Então vamos colocar o situação. Situação, e aqui sim, agora a gente roda. Ah, agora sim, ó. Então, olha só, ele, por causa de uma mísera vírgula, a gente estava perdendo tempo aqui. Mas é bom que vocês verem que para ver que vocês podem passar por isso, né? Então, ó, o campo situação F, ele é do tipo char1, com valor default A, de ativo, né? A gente coloca assim. Ele não pode ser nulo e ele vai acontecer uma checagem aqui da situação F, né? Se é M, opa, aqui tá errado. Se é ativo ou inativo. Então a gente vai ter que dropar a tabela, né? E fazer a criação dela de novo, ok? Tem mais uma coisa aqui, a gente pode fazer uma restrição também do mínimo aqui, do salário mínimo. Por exemplo, se a pessoa indicar que uma pessoa ganha R$ 500, por exemplo, de salário, não pode, né? Teria que ser no mínimo um salário mínimo de, sei lá, de R$ 1.000, por exemplo. Dá para fazer esse tipo de restrição aqui também. Não vou fazer isso agora, depois a gente volta e faz, ok? Então vou rodar o comando, tabela criada, agora sim a gente está com a nossa tabelinha mais ou menos da forma como a gente quer, né? Então temos ID D e nome D aqui no departamento e aqui o funcionário com todos os seus atributos. Lembrando que o ID DF aqui é a nossa chave estrangeira, tá bom? Vamos ver a informação aqui? O que a gente tem de informação? Então aqui tem toda a estrutura, né? Tem toda a estrutura indicada aqui para nós. Aqui tem falando que a gente tem um ID, uma chave primária, né, que é o nosso IDF, que é unique também, ou seja, é único. A gente tem o CPF, que é do tipo unique também, e a gente tem um índice, que é a chave estrangeira nossa. Aqui tem toda a sintaxe de criação, né, da nossa tabelinha, né? Tem tudo aqui que a gente fez, ó, primary key IDF, tem unique key CPF, né? Em vez dele colocar aqui na frente, ele traz aqui para baixo, ó. Aí a gente tem aqui, ó, constraint, né? Aqui não dá para aumentar, infelizmente não dá para aumentar, dá um zoom aqui para vocês verem. Mas cada constraint desse é uma linha de restrição, né? Então o que essa primeira restrição aqui está falando? Está falando que ela cria uma chave estrangeira, né? Falando que é o campo IDDF, né? Referenciando a tabela departamento e a chave primária da tabela departamento. Muito simples. Aqui no primeiro é o check do sexo, na segunda restrição é o check da situação e aqui no final é a engine da tabela, que eu vou explicar depois também. Quando a gente não define a engine, né, ou seja, a versão da tabela aqui, que tem duas muito conhecidas, que é a MyExam e a InnoDB. Quando o MySQL, que já é um programa assim mais inteligente aqui, né, pelo menos o SQLO, quando ele identifica que você tem referência de chave estrangeira, como é o caso aqui, o foreign key,
ele identifica que é do tipo INODB, ou seja, é Engine INODB, tá? E não a MyExam. Tem várias questões aí que diferenciam as duas, tá? Mas basicamente a MyExam ela é mais rápida para fazer a recuperação de informações, ou seja, para implementar comando do tipo select, e a INODB ela é mais utilizada para essas questões de amarração, tá? Tanto é, pessoal, que, por exemplo, se a gente tiver na tabelinha departamento aqui, a gente pode ver todos os campos aqui também, né? E aqui ela traz um engine INODB também. Mas a gente pode a qualquer momento trocar aqui para MyExam, já que ela não tem uma chave estrangeira com nenhuma outra tabela, tá? Depois a gente pode fazer esse teste também, ok? Então, bom, dito isso, né? A gente agora está com um comandinho bem robusto aqui para a criação de uma tabela aqui de fato, né? A nossa tabela funcionário. E eu acredito que a gente esteja pronto para passar para os comandos DML, tá? De inserção, tá? Mas, deixa eu ver aqui na literatura se tem mais alguma coisa que está passando. Ah, tá, ó. A gente pode fazer um teste com o comando add, tá? Que seria, add não, o alter table, tá? O alter table. Ou seja, a gente pode acrescentar colunas, renomear colunas, a gente pode dropar colunas, tá? Então vamos ver como é que isso funciona? Eu vou primeiro fazer um alter table para adicionar uma coluna qualquer, tá? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dar um aqui. Então o que eu vou fazer, ó? Alter table. Qual tabela? Departamento. Aí eu vou colocar um add column. Qual coluna que eu posso adicionar? Por exemplo, departamento. Sigla, tá? Sigla. O tipo dela vai ser sigla, vai ser do tipo char, não, char não. Pode ser char. Varchar. Não, eu vou colocar departamento, estabilidade e tal, uma sigla de varchar 4, por exemplo, né? Varchar 4. Vou dizer que ela não pode ser nulo. Então, not null, tá? Not null. Só isso. Então, acho que esse comando aqui, ele roda, hein? Vamos fazer ele? Então, vamos rodar. Aqui uma query executada, um sucesso. Certo? Table data. A gente atualiza aqui, ó, dá o refresh F5 e ela traz aqui para nós a sigla. Ah, Paulo, mas você esqueceu de colocar o underline D, né? Que é como se fosse o sufixozinho aqui de cada campinho, de cada atributo. Bom, não seja por isso. A gente faz um alter table, departamento, drop column, ou, né, pode ser rename column, só que eu não sei a sintaxe do sigla. Vamos lá ver a sintaxe do rename, né? Novo nome da tabela. Não, mas aqui no caso é da coluna, novo nome da coluna. Então, a gente coloca sigla e como ela vai se chamar a partir de agora. Sigla F, D, né, no caso. Só isso. Ó. Então, alter table, tá? Vamos executar o comando e deu um erro aqui. Departamento, cheque o manual. Então, a sintaxe aqui está errada. Coluna, novo nome da coluna. Rename. Então, vamos ver por que isso está errado. Vamos ver o exemplo aqui, né? Alter table, add, drop table, já vimos.
rename, coluna, novo nome, troca o nome da coluna. Não tem muito segredo não, hein? Não entendi por que que não deu certo. Vamos lá ver. Rename column. Só se não tiver esse cara aqui, né? Vamos ver. Ah, agora não, deu erro ainda. Bom, enfim. Um modo prático da gente resolver, e daí depois vocês vão fazer esse teste aí na casa de vocês, né? Com rename. Alter table, departamento, drop column, sigla, né? E depois a gente cria com o nome certo. Pronto, deletou, né? Fez o drop. E aí a gente coloca um alter table com o sigla F. Opa, sigla F, ok? Beleza. Bom, pessoal, então são situações diferentes, né? Em uma você pode ter, por exemplo, por que é essencial saber o comando de alteração, de renomear essa coluna, né? Esse campo, esse atributo? Porque você pode ter esse atributo, né, essa coluna toda preenchida, né? E aí você não vai fazer um drop, né, da coluna e depois criar ela de novo vazia. Você precisa renomear ela com ela cheia, né? É o famoso dar manutenção num carro enquanto ele anda, né? Então é importante fazer isso. Depois eu vou checar direitinho, né? Ou então a gente pode até fazer isso agora para ver qual que é a sintaxe. Alter table, rename. Exemplo. Exemplos de alter table com rename. Vamos ver se tem um aqui bem fácil para nós. Pelo menos assim, a gente pode fazer isso com tabelas também, né? Ó. Aí ficaria uma sintaxe de assim. Comando a seguir, propriedade, usuário, vênus, comando a seguir, renomeia tabela. Alter table, rename column. Ah, tem o to aqui, ó, galera. É só isso, só isso. Vamos lá, então. Alter table. Vamos fazer esse comando agora. Alter table departamento, rename column sigla F, né? Vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar ela, vamos dropar ela. Vamos pensar que a gente criou ela. Então, vamos dropar ela primeiro, ou seja, vamos excluir, né? Vamos excluir nossa coluna. Tá aqui, sucesso. E só para a gente certificar que ela foi excluída, tá lá, excluída. Aí a gente cria ela com sigla normal, né? Sem o underline F. Aí a gente percebe que a gente errou na criação, né? E aí a gente quer corrigir. Então, alter table departamento, rename column sigla to sigla F, né? E aí, teoricamente, tem que dar certo esse comando aqui. Ah, agora sim, ó, sucesso. Então, vamos lá para a nossa table data, vamos atualizar e tá lá a sigla F. Então, 3 comandinhos básicos, né, de alter table, né? Dá para a gente fazer com tabela também? Dá. Alter table, rename, alter table departamento, vamos lá ver como é que é o comando. Owner, acho que é assim, né? Owner to, vamos ver se é isso mesmo. Owner to, débito, por exemplo, né? Vamos ver se isso roda. Então vamos, uma query executada, um erro. Não é isso, então.
to departamento rename, né? Ué, a gente esqueceu do rename. Rename to débito. Vamos ver se funciona. Então, sucesso, né? Aqui a gente atualiza, né? A gente atualiza e tá lá débito. Então a gente quer agora inverter aqui, né? DTO, alguma coisa, nossa. Eu queria falar débito para fazer a abreviação, né? Então vamos rodar esse comandinho, pronto, agora sim renomeou, né? Então aqui a gente tem uma tabela departamento renomeada. Então é muito fácil, né, pessoal? É ficar com o manual do SQL aí debaixo do braço e quando vocês estiverem ocupando, né, o mercado de trabalho, então fazendo algum trabalho pessoal aí na sua vida profissional, prestar bastante atenção nesses comandinhos, né? Vou colocar lá na nossa memória esses comandos de alter table, tá? Alter table, foreign. Bom, enfim, eu vou colocar esse script todo, né? Eu acho que é interessante. Então aqui a gente tem o alter table, né? Alter table, nome da tabela. Aí o que a gente tem? A gente tem drop, add ou rename, column, né? Add, drop ou rename. Então a gente tem add, vou colocar um pipe aqui, drop, rename, certo? Aqui a gente vai formatar esse cara para assim. Aqui a gente formata esse cara assim. E aqui a gente coloca umas outras opções. Então, add, drop, rename. O atributo, né? Atributo, certo? No caso de adicionar e de dar o drop, né? E aqui, no caso do rename, usa o to, né? Então aqui rename vai ser rename to. Eu vou colocar assim, ó, para vocês entenderem que tem o to. Ok? Então aqui vem o atributo. Acho que não vai dar muito certo aqui, porque são coisas distintas, né? A gente tem o drop e tal, mas o rename... Bom, enfim. Como vocês vão estar assistindo a aula, eu acho que vocês não vão ter muita dificuldade com isso, né? Então vou colocar aqui essa cor, né? Atributo ou coluna, certo? E aqui mais abaixo, o que eu vou fazer? Eu vou deixar todos os comandinhos que a gente já trabalhou até o momento, né? Então aqui a gente tem, eu vou deixar os create, né? Aqui eu vou deixar o create do departamento, vou deixar assim, vou deixar bem estruturadinho para quem quiser testar depois. Aqui eu vou deixar simples, né? Não vou deixar coloridinho porque aí vocês fazem a formatação aí na casa de vocês, tá? Vou deixar o comando drop, não, vou deixar tudo, né? Vou deixar tudo aqui. Para ver que a gente fez bastante comandinho. Bastante alter, bastante create, né? Então aqui a gente começa com... Lembrando que quando você coloca no SQLOG, ele formata em todas as cores, né? Aqui a gente fez um create database, nome do banco, né? Lembrando que todos têm o ponto e vírgula, né? Fizemos o rename de uma tabela,
né? Aqui, ó, débito, depart, né? Vamos pôr depart para ficar um negócio mais redondinho. Então eu vou fazer assim, ó. Primeiro a gente renomeou a departamento para depart, ok? Depois a gente voltou de depart para departamento. Então a gente usou adicionar, drop, rename e rename. A gente renomeou coluna e renomeou tabelas, né? E também dá para a gente acrescentar pelo add, né? Pelo add, chaves primárias e chaves estrangeira, né? Vamos ver como é que faz isso na sintaxe, ó. Add primary key, né? A coluna, e drop primary key coluna. Add foreign key também, né? E drop foreign key. Ou seja, você pode excluir e criar suas chaves primárias e estrangeiras, tá? Aí basta vocês fazerem os testes na casa de vocês, ok? Muito tranquilo, super legal mexer com banco de dados, né? Então lembrando que essas são linguagens de definição, tá? Aqui o drop a gente já viu, né? Tem a parte de criação de índice que eu não passei a teoria para vocês, mas depois a gente vai dar uma olhadinha porque isso aqui é importante. Deixa as tabelas mais rápidas, tá? Então tem como a gente criar e remover índice, né? Basicamente é você, por exemplo, lá no nome, a gente acabou de criar um nome para o funcionário, né? Naquele campo nome a gente define um índice que vai tornar as consultas mais rápidas, tá? Ele fica oculto, mas é interessante a gente criar. Inclusive dá até para fazer a criação agora. Por exemplo, a sintaxe é básica, ó, create index, né, o nome do índice, e a coluna, tá? On table aqui e tal. Vamos ver aqui, ó, create index. Ó, vamos pegar esse exemplo aqui. Ele não seleciona. Ah, seleciona sim. Vamos até criar agora para a gente matar essa parte do índice. Então, create índice funcionário. Não. Índice nome funcionário, né? Você dá o nome do índice funcionário. Onde? Qual tabela? Na tabela funcionário. Então aqui primeiro você define o nome do seu índice que está sendo criado, né? Em qual tabela ele vai ser criado e qual coluna. E aqui a nossa coluna é a nome F, certo? Então vamos ver se roda esse comando aqui, né? Então vamos fazer uma criação aqui, então uma query executada com sucesso, né? Vamos ver aqui nas nossas informações. Primeiro a gente dá o refresh aqui, né? Aqui vocês vão poder ver que não mudou nada na nossa tabelinha, mas aqui, ó, nos índices, a gente tem aqui o nome funcionário criado, ó, que é o nome F, né? Aqui, da mesma forma, no info, a gente vai ter nome funcionário aqui criado, né? O nosso índice, que ele traduz como indexes, tá? Então é muito importante quando você for fazer, ó, inclusive ele, deixa eu ver se ele adicionou aqui, índice, unique e tal, aqui ó, key nome funcionário, né, que é um índice, nome F. Então, quando você vai fazer um select, uma consulta no banco de dados, ele meio que acelera o resultado dessa consulta simplesmente por esse comando aqui, né, de criação de um índice. É como se você desse endereços mais específicos para os nomes dos seus campinhos da tabela, tá? Então vamos colocar mais esse comandinho lá na tabela, né? Que é o criação de um índice, né? Criação de um índice, tá? Para essa nossa realidade aqui, ok? Então, pessoal, já 45 minutos de aula, vamos encerrar.
E na próxima aula, deixa eu ver se não ficou de verdade agora nada para trás, dá para fazer o drop do índice, né? Então só colocar drop index e o nome do índice, né? No caso, o nosso índice criado foi o nome funcionário, né? Nome underline funcionário, dá para remover ele também. Bom, acredito que seja somente isso, né? E agora a gente vai partir para DML, que é a linguagem de manipulação de dados. Próxima aula então, pessoal. Até a próxima.